Oliver, qual que é a tua formação? Então, você falou que foi para os Estados Unidos. Como que é? Você nasce na Alemanha e aí quer ser o quê? Vai estudar o quê? Como foi sua infância? Eu sempre... Meus pais trabalhavam bastante no exterior, tinham várias temporadas fora do país. Meu pai cresceu nos Estados Unidos. Ah, é? E também, para ele nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial em Berlim, uma cidade totalmente destruída. E naquela época eu acho que já queria também sair um pouco, porque... Do lado ocidental. Né? Isso. Mas parte da família ficou do lado oriental e não se falaram mais, assim, obviamente. Era porque, assim? Quando você parou, não tinha contato? Sobretudo depois da construção do Muro de Berlim, aí as pessoas se voltaram a ver mais só no início dos anos 90. Né? Então, tanto que isso, aliás, eu tenho muitos familiares e também amigos que nasceram nessa época de 44, 45, 46. Muitas pessoas passaram, vamos dizer, os seus primeiros meses em bunkers, né? Porque Berlim, no final da guerra, estava sendo bombardeado. E essas pessoas, muitas delas, até hoje, têm trauma, não só na Alemanha, em todos os países. Claro. A Alemanha atacou muitos países, então eu mesmo na França, na Inglaterra, na Polônia, na Ucrânia. E eu fiquei pensando muito agora sobre as pessoas em cidades como Kharkiv, Mariupol. Essas cidades todas foram bombardeadas pela Alemanha nos anos 40. Tem lembrança, né? E tem gente que nasceu durante os bombardeios e agora, aos 90 anos, de novo está sendo... Então, assim, eu acho que para ele também foi uma coisa importante de sair de lá, porque apesar do crescimento rápido da Alemanha nos primeiros anos depois da guerra, foi uma experiência... não foi um lugar... Vamos dizer, melhor lugar do melhor mundo, lugar para crescer naqueles, né? Muito marcado pela destruição e também um processo difícil de reconstrução de uma identidade nacional depois do nazismo, porque para crianças eu acho que é até mais fácil, mas muita gente defendeu aquilo e de um dia para outro você não, vamos dizer, não pode mais defender aquilo. Então, assim, houve também um processo difícil, vamos dizer, de lidar com esse passado, né? Eu acho que até hoje a Alemanha está aderindo, de certa forma, a isso e vê em outros lugares a ascensão de partidos nazistas, até na própria Alemanha. Então, acho que isso contribuiu para o fato dele, como, né, pessoa jovem, anos 60, Kennedy... Cara, ele falou que quando foi para os Estados Unidos descobriu sorvete, micro-ondas. Ah, é? Não tinha nada. O supermercado, aquele monte de opções. Não, tanto que Berlim passou por escassez alimentar e durante uma época a União Soviética tentou ocupar todo Berlim, fechou as vias e aí os Estados Unidos começaram a pegar aviões e jogar comida para alimentar a população da Alemanha Ocidental. Caramba! Isso também, em parte, explica porque essa geração de alemães que nasceu nos anos 40, etc., é profundamente pró-americana. Isso, às vezes, é engraçado porque quando alguém como meu pai viajou muito, né, para países que não tiveram a mesma experiência com os Estados Unidos, você tem aí um choque profundo. Aqui na América Latina, os Estados Unidos não teve esse impacto positivo que teve na Alemanha, por exemplo, né? Então, minha mãe estudou na Inglaterra, então teve sempre uma ligação, vamos dizer, com o mundo anglo-saxão, mas tem uma parte da família que vem de Alsácia, que hoje é França também. Eu sempre gostei de política internacional e como vamos dizer, cresci viajando muito, eu por um tempo queria trabalhar na aviação civil, achava o máximo, assim. Tanto que tem vários familiares que trabalham com linhas aéreas. Mas como piloto, alguma coisa assim? Não, foi mais a parte de gestão de aeroporto. Piloto, eu acho que quando eu tinha
sei lá, 12 anos já era evidente que não tinha... Não tinha a menor queda pra isso. Queda pra isso, né? Não se fala queda pra piloto de avião. Não, eu não enxergo bem. É. Não tem assim. Precisa claramente ter alguma compreensão básica de física. Espacial, né? Eu não tenho, assim. Então isso era óbvio que piloto não ia. E também é um trabalho muito duro. Tem vários amigos que trabalham hoje como piloto, tanto que às vezes tem amigos que falam, chego amanhã em São Paulo. E aquela chatice, a pessoa pousa lá em Guarulhos, passa 24 horas para descansar, tá, né, totalmente lesado por causa do fuso. A gente toma um drink em São Paulo, aí no dia seguinte já precisa voltar para, sei lá, pegar o avião de volta para Paris. É um trabalho muito, muito duro, né? Mas aí eu achei a política internacional mais interessante. Então foi um pouco assim, mas minhas irmãs também atuam nessa área. Minha irmã mora na Coreia atualmente. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Não, né? Coreia do Norte não. Coreia do Norte não daria. Mas é engraçado porque eu, no contexto do meu trabalho, eu visitei a Coreia do Norte também. Quando eu falo com pessoas da Coreia do Sul, eles ficam totalmente horrorizados. Né? Mesmo? Porque não é um país que se costuma visitar, só no contexto de trabalho. Vieram 2 pessoas aqui que foram para a Coreia do Norte, é uma visita toda guiada. Você só pode ir para tais lugares. Mas são visitas, você precisa realmente... Não é uma coisa assim, por acaso, vamos para a Coreia do Norte. Assim, ou jornalista, ou diplomata, ou algum tipo de projeto de cooperação. Tipo canal de viagem, o cara tinha. Então ela atua com isso. E aí eu fiz o colegial nos Estados Unidos, a graduação na Espanha. Eu já na época pensei em fazer a graduação no Brasil. Mas porque eu tinha, enfim, a gente visitava aqui, eu gostava muito. Você vinha recorrente pra cá? Eu passei um carnaval aqui em 96, eu acho. E aí gostou, né? Claro. Claro, né? Veio na melhor época. 14 anos depois. 14 anos, nossa! Mas sem falar nada de português até então. Sim, mais ou menos. Eu falava espanhol na verdade. Sim, assim, Então, assim, mas nem precisa falar muito, assim. Então, já sinalizava para meus pais, falava, poxa, né, seria Quem bacana sabe, isso daqui e tal. Mas havia uma resistência aí, porque assim, o Brasil que meus pais conheceram é um Brasil muito instável, assim, nos anos 80, né, ainda antes da democracia. Então eu acho que o Brasil da minha adolescência é muito diferente, né? E inclusive a imagem do Brasil a partir dos anos 90 é totalmente diferente. Hoje eu atuo, por acaso, na FGV como coordenador do intercâmbio internacional. Então eu cuido do envio dos nossos alunos para fora e do recebimento dos alunos, da recepção dos alunos de fora em São Paulo. E assim, o Brasil continua sendo um país super cobiçado, popular, tem uma imagem, apesar de tudo que passou nos últimos anos, ainda há uma demanda. Caiu um pouco também em função da crise econômica, mas é sempre um país que atrai muita gente. O que pega, acho que é mais o lance da violência, senão acho que a questão da violência mais. Acho que a questão da violência eu acho que o ponto fundamental. Se fosse isso, inclusive do ponto de vista turístico, aliás, se você compara o número de turistas internacionais, por exemplo, África do Sul e Brasil, Tailândia e Brasil, é uma loucura. A África do Sul recebe 10 vezes mais. E o turismo é uma economia, a melhor economia possível, porque é sustentável, ou seja, não envolve grandes investimentos, destruição ambiental, por exemplo. Pelo contrário, a África do Sul consegue preservar sua natureza porque precisa preservar, porque isso é um dos, vamos dizer, os principais objetivos. Por que as pessoas vêm de fora? Porque querem visitar os parques nacionais, é gente com grana. E o emprego que o turismo gera, ele é de alto nível. As pessoas têm que falar outros idiomas, é serviço, né? Você tem que deixar todo ao redor bonito. Então, assim, tem restaurantes, você tem restaurantes para restaurantes, para infraestrutura, etc.